respeito do plano de Deus, a respeito desses assuntos espirituais que são tão importantes, especialmente no momento em que nós hoje estamos vivendo. Estamos, então, chegando na reta final da história da humanidade em pecado, e isto é uma grande alegria e também uma grande responsabilidade que pesa sobre os ombros de cada um de nós. Então, nós gostaríamos muito de estar hoje em agradecimento ao nosso Deus, por causa que Ele tem nos dado a oportunidade de nós agora estarmos participando do momento crucial, do momento onde Deus Pai está bem próximo de ser julgado, e nós sabemos que aquelas acusações que o inimigo está trazendo sobre o caráter de Deus Pai, essas acusações, elas estão para serem anuladas, e nós estamos sendo convidados a sermos um destes representantes, um destes desses que vão dar testemunho de que, de fato, é possível nós guardarmos a lei de Deus pela fé no poder da sua palavra e, obviamente, juntando-se a isso, o máximo do nosso esforço. Então, gostaríamos também de agradecer a Deus por esta oportunidade, também por aqueles que estão aqui conosco, pelo convite que a irmã Nayara constantemente nos tem feito, e nós também sabemos que estamos quase no finalzinho das gravações do conteúdo desse livro, então nós estamos agradecidos a Deus que tudo está sendo levado a efeito de acordo com aquilo que Ele deseja. Hoje, nós temos este assunto a respeito dos prejuízos temporais. Deixa eu entender contar antes, uma partezinha. Eu me batizei alguma coisa perto de 41 anos atrás, um pouco mais. Naquela época, a gente tinha o bolso cheio de dinheiro. Hoje, ele, de fato, ele ficou furado. Ele se esvaziou, mas naquela época, a gente tinha bastante dinheiro, nós estávamos como dirigindo uma empresa, que tinha alguma coisa perto de uns 400 funcionários. Então, naquela época, tudo andava maravilha, e daí veio o Evangelho, e a gente aceitou Jesus como seu Salvador, e logo nos primeiros tempos, nos convidaram para ir numa igreja. Eles queriam entender algumas coisas, que a gente participasse lá, desse algum testemunho, e nós fomos, e um dos que estávamos lá, que nos convidaram, nos disse o seguinte: e como está indo a empresa? Eu falei: está indo bem, sem problema nenhum. E eu percebi, então, que ele tinha dentro da mente dele a ideia de que o fato de que agora nós íamos guardar o sábado, fazer todas as coisas da forma como Deus deseja, isso ia esvaziar o nosso bolso. E então a gente ficou, no ato assim, eu fiquei surpreso, porque eu esperava que aquelas promessas do livro de Malaquias iriam se cumprir, e ele estava nos fazendo uma pergunta como se fosse exatamente o contrário. Muito bom. De fato, existe dentro do nosso meio alguém que alimenta esta ideia. Eu creio que até a maior parte das pessoas alimenta essa ideia que, se a gente guardar o sábado... Eu me lembro que naquela época que nós fomos guardar o sábado, antes de guardar o sábado, eu pedi para o pessoal nos apresentar uma relação, o que o sábado significava para a nossa empresa. Ele era o dia que a gente mais vendia, e era também o dia que a gente mais recebia dinheiro, porque os lavoureiros, no final da semana, iam para casa, no sábado. Então, era o dia que eles compravam e também o dia que eles vendiam. Era o dia mais importante que tinha para nós, e mesmo assim, então, nós decidimos que não iríamos fazer nenhum tipo de atividade. Então, tem esta ideia de que, se alguém guarda o sábado, devolve o dízimo, é fiel nos pagamentos de todos os impostos, as taxas que são exigidas
pelas autoridades, seguindo aquele exemplo de Cristo, entende? A ordem que ele nos deu, dai a César o que é de César. Então, se alguém fosse fazer isso, e também se ele fosse, então, assim, se dedicar ao restante dos requisitos que a Bíblia está, entende, colocando sobre cada um de nós, que isso iria, entende, dar, entende, numa dificuldade financeira. Existe essa realidade, existe também esse temor, e é sobre isso, então, que nós gostaríamos de falar. Eu me lembro que, depois, enquanto a gente estava trabalhando como ancião, e tínhamos algum, entende, que tinha recebido estudo bíblico, ele era funcionário, ele ia, entende, pedir lá, entende, para que as pessoas dessem a possibilidade dele, entende, guardar o sábado, e nós vimos muitos deles serem demitidos, e a gente ainda, entende, se envolvia, às vezes, entende, íamos lá, entende, falar com esses empresários, e muitos deles, entende, eles se mantiveram firmes, eles não quiseram de forma nenhuma dar o sábado para aqueles que estavam querendo se batizar, coisa assim. E então, para estes, entende, que são os funcionários, há esse temor. E também para os empresários dizem, mas se por uma aventura eu for ser leal mesmo da forma como Deus deseja, entende? Não vai ter jeito. Até eu tenho também um cunhado que ele foi alguém, entende, que trabalhou dentro da administração pública aqui no estado do Paraná, e que ele também nos dizia, ele era fiscal, e ele também nos dizia, olha, não se deveria pagar todos os impostos, porque como as autoridades sabem que existe muita sonegação aqui no Brasil, eles já colocam uma taxa, entende, já maior, por causa desta realidade, e assim eles conseguem recolher aquilo que eles necessitam para levar avante a administração estadual. No entanto, a gente, mesmo assim, nós dissemos, não, entende, aquilo que é do César, entende, nós vamos continuar dando lá, entende, para o César. Muito bom. Então, de fato, existe, porque há fatos que nos dizem, entende, que isso acontece, de, às vezes, dar mesmo, entende, algum retrocesso financeiro para aqueles, entende, que se tornam adventistas, aqueles que querem ser fiéis a Deus. Porém, eu creio, entende, que existem duas possibilidades para que isso aconteça. A primeira seria, entende, se aquele irmão, então, que deseja ser fiel, ele se tornou alguém, entende, assim, extremista ou fanático em algum ponto. A segunda possibilidade é que esta realidade de termos de dificuldades financeiras, ela pode se dar em razão da incredulidade, da falta de fé nas promessas divinas. E isto, quando então isto acontece, isso aconteceu conosco, e quando isso acontece, então se gera, assim, um medo, e eu me lembro de que antes da gente assim, se tornar adventista, a gente entende, batia assim na concorrência bem simples, e a regra era bem simples, nós tínhamos um bom produto, trabalhávamos muito, não cobrávamos um valor, entende, assim, extorsivo, então, com isso, entende, era muito fácil, entende, para que os clientes escolhessem fazer os negócios conosco. Porém, quando depois nós viemos a nos tornar adventista, o rapaz começou a aparecer tanta concorrência que antes, entende, não tinha, entende? E isso daí, entende, começou a gerar medo no coração daquele que estava na direção desta empresa, e começamos a entender, a ver, entende, que a gente só estava apanhando, e aquilo foi gerando medo, entende? E o receio de quê? De que Deus não iria cumprir aquelas promessas que nós tínhamos confiado no livro de Malaquias. Então, o medo era exatamente um atestado da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. Então, isso, de fato, pode levar alguém a dificuldades, porque o medo, no caso, a falta de fé, ela põe um freio nas mãos de Deus, porque ele, então, não pode cumprir as suas promessas por causa da nossa falta de fé. Eu me lembro do tempo de Jesus, quando ele esteve lá na terra dele, lá em Nazaré,
e que ele fez muito poucos milagres. A palavra de Deus tinha poder em qualquer lugar, e Jesus Cristo fez muitos milagres. Tantos milagres que a maior parte deles, a absoluta maioria, não foi relatada na Bíblia. Mas lá, na cidade dele, ele não pôde fazer muitos milagres, e a Bíblia diz, claro, é por causa da incredulidade. Isso, então, estava acontecendo, então, lá conosco. E a gente lia, entendeu? Os livros do Espírito de Profecia, entendeu? Sabíamos, entender que tínhamos a promessa de Deus, mas nós não tínhamos fé na promessa de Deus. Ellen White também, ela nos entusiasma, e ela nos diz o seguinte, eu vou ler um desses testemunhos de Ellen White, porque eles são extremamente interessantes. Ela diz assim, a seus seguidores, Jesus, não dá a Jesus nenhuma esperança de glória ou riquezas terrestres ou de uma vida livre de tentações, mas mostra-nos o privilégio de trilhar com o Senhor o caminho da abnegação e suportar as calúnias do mundo que não conhece. Agora, mais uma citação dela, então ela diz o seguinte, a pobreza ou a riqueza, a doença ou a saúde, a simplicidade ou a sabedoria, tudo se acha providenciado na promessa do nosso Deus e Pai. Então, nós não sabemos o que entende que é o melhor para nós. Esta é a nossa grande dificuldade e este entender é a nossa grande necessidade. Nós devemos nos entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele nos conduza, porque nós não conhecemos aquilo que é o fundo do nosso coração. Apenas vemos também que na Bíblia, no livro de Isaías, diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E nós, então, não podemos confiar no nosso ego nem um pouquinho. Então, o maior de todos os pecados que eu li interesse no Espírito de Profecia, que é exatamente a incredulidade nas promessas de Deus, por causa do quê? Devido que no livro de João, a primeira epístola de João 5:10, nós vemos assim, e tudo que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. E ainda que alguém, como no nosso caso, nós apresentamos, éramos assim, oficiais da igreja, coisas assim, participamos de tudo quanto é tipo de congressos, também de reuniões que se davam nas nossas organizações, mesmo assim, a gente tinha, esta dificuldade de ter incredulidade com relação à promessa dele. Então, se alguém de nós vai demorar ou que eventualmente vai, de fato, ter medo de que Deus não vá cumprir uma das promessas que ele faz, e nós nos lembramos que os mandamentos dele são promessas, nós lembramos daquilo que Ellen White escreveu, que ela se expressou de uma forma bem clara, e ela se expressou assim, não existe pecado maior do que o da incredulidade. Eu vou repetir, porque isso daqui é alguma coisa, que mexe, com a gente, porque hoje também nós estamos diante de uma enormidade dos nossos irmãos que precisam ir para o campo, e lá está uma promessa de Deus, quando ele diz assim, fujam para os montes. E agora, então, Ellen White nos diz que não existe pecado maior do que o da incredulidade. E eu fiquei, de fato, impressionado com aquilo que Ellen White aqui se expressa. Agora, temos aqui uma porção de citações que vão nos levar a que a gente possa erguer a nossa esperança de que ele vai cumprir todas as promessas que ele fez, porque ele, de fato, é fiel. Veja, entender essa citação do Espírito de Profecia. A verdadeira fé, ela aprende, mas eu vi entender que essa citação, eu fui entrar lá no original, diz, toma posse, agarra, pega, mantém, segura. A verdadeira fé aprende e suplica a bênção prometida antes que essa se realize e a experimentemos. Devemos, pela fé, enviar as nossas petições para dentro do segundo véu e fazer com que a nossa fé se apodere da bênção prometida e a invoque como sendo nossa. Agora veja, devemos então crer que a recebemos a bênção porque a nossa fé se apoderou dela, ou seja, bem antes da bênção se revelar,
nós já devemos tê-la dentro da nossa mente como algo inquestionável, completamente certo, porque a fé é a certeza absoluta de que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então, o Espírito do Senhor nos diz, devemos, então, crer que recebemos a bênção, porque a nossa fé se apoderou dela. E segundo a palavra, ela é nossa. Tudo que pedirdes, orando, crede que o recebeis e tê-lo-eis. E então Ellen White nos diz assim, isto é fé, fé pura. O crer que recebemos a bênção, mesmo antes que a vejamos. Quando a bênção prometida é realizada e é fluída, cessa a fé. Aí já não há mais necessidade. Muitos supõem, todavia, que têm muita fé quando participam amplamente do Espírito Santo e que não podem ter fé a menos que sintam o poder do Espírito. Tais pessoas confundem fé com as bênçãos que a acompanham. O tempo em que propriamente deveríamos exercer fé é aquele em que nos sentimos privados do Espírito. Quando densas nuvens de trevas parecem pairar sobre o Espírito, é ocasião de fazer com que a fé viva penetre as trevas e disperse as nuvens. A verdadeira fé baseia-se nas promessas contidas na palavra de Deus. Apenas aqueles que obedecem essa palavra podem exigir, essa palavra fala de exigir as promessas, mas essa palavra aqui no inglês é claim, e claim na verdade significaria entender, não bem exigir, essa tradução não foi bem feita, na verdade seria entender, apresentar a Deus, reclamar dele, entender, ou eventualmente colocar perante Deus estas promessas que ele não fez, não era entender bem no sentido de exigir. Foi então chamada para a atenção de Elias. Ele era sujeito a paixões idênticas às nossas, e orou fervorosamente. Sua fé resistiu à prova, 7 vezes orou perante o Senhor e finalmente viu a nuvenzinha. Vi que havíamos duvidado das seguras promessas e ofendido o Salvador pela nossa falta de fé. Então, o que nós, então, queremos, então, aqui frisar com todas as letras e com maior ênfase. Cada um de nós deve ter, com relação às promessas de Deus, todos os mandamentos dele são promessa, nós devemos ter a absoluta certeza, e quando o inimigo vem, eventualmente, nos tentar para que a gente tenha medo de que ele não vai assim cumprir, nós devemos reclamar a Deus e colocar novamente perante ele as suas promessas. E, de fato, Deus pode decidir colocar algum empecilho para testar a nossa fé, porque o nosso Deus, ele não está tão interessado em nos favorecer o caminho, tanto quanto nos testar e tanto quanto nos dar oportunidade de nós termos desenvolvido aquele caráter que ele está desejando. Então, ainda que nós, então, temos entre as promessas, principalmente a mais tranquila com relação às bênçãos, tanto espirituais como materiais, está no livro de Malaquias, no capítulo 4, porém, nós nos devemos, então, ter claramente diante de nós essa realidade. Ainda entre que nós não devemos ir para o extremo daquela teoria, daquele evangelho do sucesso, também nós não devemos ir para o outro lado, que seria o lado esquerdo de nós, então, pensarmos ou admitirmos que, se nós formos fiéis, se nós formos cumprir todos os requisitos que a Bíblia nos coloca, que isso, na verdade, ia trazer como se fosse uma dificuldade, uma maldição dentro da área financeira. Esta parte, de fato, nós não podemos alimentar nem um extremo e nem outro. O que Ellen White ainda nos diz a respeito dessas promessas, eu falo no livro de Malaquias 3, no caso, onde ela diz o seguinte: não devemos apresentar ao Senhor as nossas petições para provar que ele cumpre a sua palavra, mas porque as cumpre. Então, devemos ter este cuidado na hora de nós, então, colocarmos perante Deus esta realidade de que nós não devemos apresentar para Deus
desconfiando de que ele não vai cumprir. Não, nós devemos apresentar as suas promessas sabendo que ele vai cumprir. Veja mais essa citação de Ellen White, isso é fantástico, entende? Eu creio que devia estar escrito em praça pública. Deus se compromete a abençoar os que obedecem aos seus mandamentos. E ele obedece, e ele entende que quer nos abençoar em todas as áreas da vida, e não apenas uma. À vista de expressões tão claras e cheias de verdade, como usará o homem negligenciar um dever tão positivo? Ela aqui está mais se referindo à questão da devolução dos dízimos. Porém, estas promessas, elas não envolvem apenas a área espiritual. Como se atreverá a desobedecer, a desobedecer, se a obediência a esta ordem implica a bênção de Deus, tanto nas coisas temporais como nas espirituais? E se a desobediência equivale à maldição divina? Porém, eu quero ressaltar de novo, isto aí, de fato, é uma realidade para aquela situação onde nós temos fé. Agora, se nós tivermos a infelicidade de permitir que o inimigo coloque medo ou que a desconfiança de que Deus, entende, é alguém, então, que prometeu, mas depois ele não cumpre, então, se nós temos esta realidade, de fato, nós podemos estar, então, cometendo aquele que Ellen White nos diz que é o maior de todos os pecados, é o da incredulidade. Satanás é o assolador. Deus não pode abençoar quem se recusa a ser mordomo fiel. Então, nós queremos, então, frisar com relação ao dízimo duas coisas. Nós devemos devolver o dízimo tendo fé de que Deus ele vai nos dirigir sem dúvida nenhuma. Porém, se nós descrermos na promessa dele, nós estamos sendo infiéis, e estamos cometendo aquilo que Ellen White nos diz que é o maior de todos os pecados. Isso é extremamente grave. Agora, também nós vemos que Deus abençoa tanto os bons como os maus, da forma como Jesus Cristo falou no Sermão do Monte. Ele manda o sol e a chuva sobre um e sobre outro, independente se alguém entender é fiel ou não, ele ainda está nos dando todas as condições e ele abençoa, porque ele não nos abençoa apenas em razão do nosso comportamento. E se nós formos olhar dentro do termo do assunto financeiro, da parte da economia, nós vemos entender que Deus abençoa tremendamente o mundo e está abençoando a cada instante, porque hoje nós estamos em 8 bilhões e a maioria está tendo alimento sobre a mesa que ele está providenciando, e sabemos muito bem que a quantidade, ou seja, a porcentagem daqueles que são fiéis, o próprio Jesus Cristo falando de que a porta era estreita e o caminho era muito apertado, então não temos muito. Mas com relação ao êxito, nós vemos que existe aquele ditado popular: eu cresci com 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, eu cresci, entender, fruto da minha própria labuta. Eu, entender, acordo cedo, trabalho muito, então por isso é que eu, então, consegui amealhar todas essas coisas, entender, que agora significam o meu capital. Eu cresci com 1% de inspiração e 99% de transpiração. Esta aí é precisamente a ideia mundana, aquela, entende, que tira Deus de lado e coloca, entende, o êxito apenas nos braços do homem. Porém, nós vemos, entende, que no livro de Provérbios, eu tenho uma tradução da Bíblia aqui, entende, que ela é muito interessante, e eu creio, entende, que, de fato, quem fez essa tradução está espelhando aquilo que tem no original, porque nós sabemos que nós não temos Bíblia, na verdade, nós temos traduções das Bíblias, e o tradutor, muito embora ele tenha a intenção de acertar todas, mas eu não conheço nenhuma Bíblia, entende, que ela tenha tudo, entende, ela entende, esteja de acordo. Agora, essa tradução, ela diz o seguinte: é a bênção de Deus que enriquece. O nosso afã, e essa palavra, entende, ela no original é trabalho duro, o nosso afã nada lhe acrescenta.
Então, nós vemos que todos aqueles que estão pensando que eles ganhando dinheiro, ou que é pelo esforço deles que eles estão amealhando as coisas, eles então se esquecem desse provérbio, que na verdade é Deus que, de uma forma assim totalmente generosa, ele está abrindo as oportunidades para um, abrindo as oportunidades para outro, ainda que ele não seja reconhecido, porque o nosso Deus, ele tem um coração tão amplo que ele continua fazendo o bem, mesmo se as pessoas estão lhe fazendo o mal. E quando ele nos puxa o tapete, é porque ele tem algo de bom para nós, ele quer nos ajudar. Eu me lembro que quando os judeus, quando os israelitas andaram muito mal, Deus então chegou à conclusão de que eles precisavam de 70 anos lá na Babilônia, e ele não se esquivou de levá-los para lá, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tudo aquilo que nosso Deus faz, sempre tem algo, entende, que ele está vendo de bom. Não existe nenhum tipo de ação que Deus Pai possa fazer que seja para o mal de alguém. Por quê? Porque está escrito na própria palavra de Deus que Deus é amor. E como o amor é fazer o bem, então ele nunca faz o mal. É impossível que Deus Pai faça o mal para alguém, mesmo quando ele enviou o dilúvio. E agora nós lemos, então, no livro dos Salmos, esse aqui também, entre um daqueles que a gente deveria guardar sempre na memória: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, tudo aquilo que está acontecendo no mundo para aquelas pessoas que têm hoje, que estão amealhando, que tiveram a bênção de amealhar muito capital, tudo isso foi a porta que Deus Pai abriu. E agora, então, o salmista nos diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjastes. E agora ele diz: aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Uma vez eu lia essa última parte: aos seus amados, ele a dá enquanto dorme, e pensava assim: eu também gostaria de ser um desses amados do nosso Deus, para que ele então assim nos abençoasse. Na verdade, todo ser humano é amado do nosso Deus. Porque se tem alguém que ama os inimigos, exatamente é o nosso Deus. Então, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem, ou seja, ele está abrindo as portas e possibilitando que 8 bilhões de seres humanos estejam respirando hoje, e ele está cuidando de cada um deles. Essa, de fato, é uma magnífica afirmação do nosso Deus. Então, onde entender que nós podemos, então, encontrar os princípios da prosperidade? Ellen White, então, nos escreve o seguinte: Deus revelou em sua palavra, em sua lei, isto é, na Bíblia, os princípios que constituem a base de toda a prosperidade, tanto das nações como dos indivíduos. O que entende que nós temos aqui, digamos, dentro da realidade? Se nós tomarmos o mapa mundi, nós vamos verificar que todas as nações aonde a Bíblia é mais respeitada, eles têm mais prosperidade. E aonde entre que Deus pode, então, cumprir as suas promessas, mais cumprir as suas promessas do Deuteronômio 14, do Deuteronômio 28, aonde foi? Exatamente nos Estados Unidos. Porque lá se estabeleceu um povo que tinha a Bíblia, entende, como o fundamento da sua nação. E lá, então, foi o local onde os princípios que constituem a base da prosperidade foram, então, evidenciados pelo nosso Deus. Ainda o Moisés declara assim: esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. E Ellen White nos diz: esta palavra não é vã. Isto também está no livro de Deuteronômio. As bênçãos que assim se asseguraram a Israel, nas mesmas condições e em grau igual, se asseguram a toda a nação e a todo indivíduo debaixo do céu. Então, se nós temos esta compreensão, nós vamos, então, estar mais tranquilos e o nosso coração não vai precisar bater tão forte, e nem a ânsia
ela não há necessidade nenhuma dela intervir a ocupar o nosso coração, porque nós temos clara informação de que nós estamos nas mãos de Deus, isto é, nós estamos em boas mãos. O poder exercido por todo governante sobre a terra é-lhe comunicado pelo céu. E o seu êxito depende do uso que fizer do poder que assim lhe é concedido. A cada um se dirige a palavra do divino vigia. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Isso, entende, ele falou lá para o Ciro. Entende? Então, eu creio, entende, que, de fato, nós ainda não temos uma compreensão boa da realidade de todas desta situação em que quem está, de fato, dirigindo todo o destino de todas as nações, de todas as pessoas, ainda é o nosso Pai. E, às vezes, a gente ouve alguém dizer o seguinte: porque o inimigo fez isso, porque o inimigo agiu. Não, o inimigo apenas age dentro daquilo que é a concessão do nosso Deus e Pai. Não cai um único passarinho sem que Deus Pai assine embaixo. Se ele não concordar, se ele não der a sua anuência, ainda que, obviamente, ele dê a sua anuência para muitos casos que acontecem dentro da nossa sociedade, os quais não é da vontade dele. Porém, mesmo assim, ele consente, e ele apenas consente se ele vê que há alguma coisa, algo de extremamente bom para aqueles que estão envolvidos. O livro de Daniel colocou claro entre que os governos, que quem estabelece reis e quem remove os reis é Deus. Então, se alguém, por exemplo, ele trabalha numa empresa, ele é o chefe da seção, ele é o gerente, ou ele, ele ocupa lá uma função, quem é que lhe deu essa função? Nós devemos claramente reconhecer que é o nosso Deus, porque está escrito que ele remove reis e também ele estabelece reis. E, obviamente, que alguém que é o chefe de uma seção, ele é o rei daquela área da sua atividade. Então, Ellen White nos diz o seguinte: unicamente a palavra de Deus, e unicamente na palavra de Deus, isso se acha claramente estabelecido. Ali se revela que a força das nações como dos indivíduos. Então, alguém que diz o seguinte: eu sou alguém que tem um trabalho autônomo. Quem é que colocou isso? Quem é que abriu essa possibilidade? Quem é que deu esse talento? A Ellen White aqui nos está dizendo com todas as letras. Ali se revela que a força das nações, como a dos indivíduos, não se acha nas oportunidades ou facilidades que parecem torná-los invencíveis. Não se acha em uma decantada, não se acha em sua decantada grandeza. Mede-se pela fidelidade com que cumpre o propósito de Deus. E nós nos lembramos que, às vezes, o propósito de Deus ele não é bem aquele que a gente imagina. Porque, por exemplo, Nabucodonosor, quando ele foi lá em Babilônia, entende? E ele pegou toda... Desculpa, quando ele foi lá em Israel e ele escravizou toda a nação, ele estava cumprindo os propósitos de Deus. E era alguém que nós sabemos muito bem que, inicialmente, ele não era alguém que não passava de um rei ímpio. No entanto, ele estava cumprindo os propósitos de Deus. E, então, quando nós vemos que temos um governo assim, um governo assado, nós não devemos muito fazer esse tipo de julgamento, porque nós não sabemos qual é a realidade daquilo que está se passando na mente do nosso Deus. Ele nunca faz nada para o mal. E isso aí nós sabemos que é uma grande verdade. Agora, veja, aquilo que Ellen White então, está nos aconselhando para nós neste dia. Ela está nos dizendo o seguinte: o conhecimento do que as Escrituras querem dizer, quando nos recomendam com insistência a necessidade de cultivar a fé, é a mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Veja bem, entende, que essa citação aqui, ela é muito profunda. O conhecimento do que as Escrituras querem dizer. Quando nos recomendam com insistência a necessidade de cultivar a fé, é a mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Sofremos muitos problemas e tristezas
por causa da nossa incredulidade e a nossa ignorância de como exercer fé. Então, eu creio que, quando nós vamos dar algum estudo bíblico, nós já devíamos, então, frisar esta importância de que cultivar a fé no poder da palavra de Deus é o mais essencial de todos os conhecimentos. Agora, Ellen White nos tem essa outra citação. Fará diferença infinita para nós se a aprovação manifestar que a vossa fé é genuína ou se as vossas orações são apenas formais. E isso aqui, entendeu? Nós pagamos um preço muito caro exatamente por causa de que, quando ele começou a permitir, entendeu, que nos viessem as provações, dificuldade, a concorrência subindo em cima de nós, nós tivemos, então, medo. E o medo significa a expressão da incredulidade que estava dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Fará diferença infinita para nós se a aprovação manifestar que a vossa fé é genuína ou se as vossas orações são apenas formais. Não precisamos ir a extremos da terra em busca de sabedoria, porque Deus está perto. Não é a capacidade, veja bem o que a Ellen White aqui me ajuda. Ela me diz o seguinte: não é a capacidade que agora possuímos ou que havemos de possuir que nos dará êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. E nós queremos repetir que Ele não faz apenas para aqueles que são fiéis. Ele faz para todos, muito embora lá no final, depois ele vai pedir contas de cada um de nós. E o que o nosso Deus, então, deseja de nós? Veja entre aqui que Ellen White nos orienta, veja como entre ela nos anima, que Deus anseia que esperemos grandes coisas dele. Anela dar-nos sabedoria, tanto nos assuntos temporais como nos espirituais. Então, eu creio que nós, hoje, eu vou dizer, como nós, como movimento adventista, nós precisaríamos muito mais falar a respeito dessas citações de Ellen White, deveríamos fazer muito empenho em desenvolver essa fé, em testar as promessas de Deus, em lutar, que nem o Jacó fez lá no Rio Jaboque, entendeu? Lutar com Deus e vencê-lo. Isto é precisamente o nosso treinamento que nós deveríamos ter e que nós, de fato, devíamos desenvolver esta confiança no poder da palavra de Deus, na fidelidade do nosso Deus, porque ele está dizendo, Ellen White, através de Ellen White, ele nos está dizendo, ele anseia que esperemos grandes coisas dele, anela dar-nos sabedoria, tanto nos assuntos temporais como nos espirituais. Pode aguçar o intelecto, pode dar tato, habilidade, empreguemos nossos talentos na obra e peçamos a Deus sabedoria. Isso nos é dada. Agora veja, aceitemos a palavra de Cristo como a nossa segurança. Há na fé genuína firmeza, constância de princípio, estabilidade de propósito, que nem o tempo nem as fadigas podem enfraquecer. Deus mantém cada promessa que fez. Agora veja, o que Ellen White nos diz aqui, isso aqui está na parábola de Jesus. Com a Bíblia na mão, diga, fiz como me disseste, apresento a tua promessa. Fiz como me disseste, apresento a tua promessa. Não com aquela desconfiança ou aquele temor de que ele não fosse cumprir, entendeu? Ou para ver se ele vai cumprir, mas exatamente porque ele é fiel, ele cumpre. Ellen White novamente nos dizendo, não é a capacidade que agora possuímos, ou que havemos de possuir, que nos dará êxito, é o que o Senhor pode fazer por nós. Há pouco nós lemos essa citação e ela é extremamente importante. Agora, também aqui, novamente, eu gostaria de colocar novamente em ênfase esta parte, porque às vezes nós vemos assim, as pessoas dizem, porque o inimigo fez isso, porque o inimigo fez aquilo, porque o diabo, Não. Ele nunca vai passar os limites que Deus estabeleceu. E se Deus possibilitou que o inimigo trouxesse alguma dificuldade para nós,
nós deveríamos agradecer a dificuldade. Vocês lembram que o livro, na Bíblia, nós lemos primeiro assim, nós lemos por tudo dai graça, mas logo em seguida também fala em tudo dai graça. Deus nunca vai fazer algo que seja para o nosso mal. Ele sempre faz para o nosso bem, ainda que dentro da limitação que nós temos como seres humanos, nós não temos condições de compreender a mente de Deus. Porém, nós sabemos que ele não faz nada de mal, porque está escrito, Deus é amor. Veja entender agora esta citação do livro da terceira de João. Ele diz assim, amados, eu desejo, acima de todas as coisas, veja, acima de todas as coisas, que tu possas prosperar e em boa saúde. Então, eu creio que aqui nós temos mais uma promessa que nós, então, podemos apresentar ao nosso Deus. Agora, com relação às provas, o porquê entre que Deus nos prova, o porquê entre que Ele permite que nos venham dificuldades. Nós lembramos daquela parábola de Jesus, no livro de João, no capítulo 15, a parábola da videira verdadeira, que onde ele diz, onde Jesus Cristo nos afirma que o Pai, na sua sabedoria, quando ele tem um ramo que está ligado na videira, ele poda. E se alguém entender, alguém entender que é viticultor, entender que cria pareiras, que produz uva, coisa assim, sabe que se a gente não poda a pareira, ela não produz tão bem como se a gente poda. Então, o que é que Deus Pai faz conosco? Ele, quando vê entre que alguém quer se aproximar de Deus, ele quer que a gente se aproxime mais de Deus. E para isso, o que ele faz? Exatamente, ele nos dá dificuldades, porque quando então nós vemos uma dificuldade, nós devemos compreender que ele é um chamado de Deus para nós nos aproximarmos mais ainda dele, reclamar mais dele, fazer aquilo que o Jacó fez, de lutar com ele, de vencê-lo, porque ele tem muito prazer em ser vencido pelos seus filhos. Antes a irmã Nayara estava nos falando daquela mulher Cirofenícia, e aquilo, entender, nós vemos Jesus Cristo lá testando aquela mulher, colocando dificuldades na frente da mente dela, exatamente para que ela pudesse desenvolver a fé. E ela lutou com Jesus Cristo e o venceu. E Jesus Cristo ficou muito contente de assim ser vencido por aquela mulher Cirofenícia. Agora, com relação à oração, nós lemos isso do Espírito de Profecia. A oração não se destina a efetuar qualquer mudança em Deus. Por que não há necessidade de que mudança entenda Deus? Porque ele não vai, de forma nenhuma, necessitar uma mudança. Porém, Ellen White nos diz o seguinte, que tem muitas bênçãos que nós só recebemos se nós os pedimos. Por isso que Jesus Cristo falou, pedir, dar-se-vos-á, e tal. Então, nós devemos, de fato, levar a Deus as nossas necessidades com todo o nosso empenho e também com toda a nossa sinceridade, contando para Ele também quais são os nossos sentimentos com relação àquela situação que nós estamos vivendo. Deve elevar-nos à harmonia com Ele. Ao lhe fazermos alguma petição, pode ver que nos é necessário examinar o coração e arrependermos. Quando, então, eventualmente tem alguma coisa que não está bem conosco, ele também tenta o retardo, de vez em quando dificulta, para que a gente, então, possa reconhecer o que está se passando conosco, pedir-lhe perdão, para a gente, então, poder novamente gozar da sua comunhão e da sua presença. Por isso nos faz passar por dificuldades, provações, humilhações, para que vejamos o que impede em nós a operação do Espírito Santo. Então, quando Deus então vem e ele nos traz alguma provação, alguma dificuldade, a gente devia se ajoelhar e pedir assim para Deus, Senhor Deus, o porquê? Mostra-me o porquê entre que o Senhor consentiu que esta situação triste nos acontecesse. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Esta citação também é outra daquelas que devia permanecer na nossa memória. Se nós tivéssemos as informações que Deus Pai tem, tenha certeza absoluta que nós iríamos escolher exatamente aquilo que Ele consentiu.
Aquele que não se alegra, quem escreveu foi o Wagner, aquele que não se alegra na adversidade, como fazia na prosperidade, olha, aquele que não se alegra na adversidade, como fazia na prosperidade, é porque ainda não conhece o Senhor como deveria. Eu me lembro que o Lutero escreveu algo semelhante a isso. Ele escreveu assim, de que nós deveríamos considerar tanto a abundância como a falta de bens, entender, com o mesmo tipo de alegria. Quando tomamos em nossas bênçãos, escreveu Ellen White, o manejo das coisas com que temos que lidar, e agora veja, e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito. Então, se nós não devemos confiar na nossa sabedoria, nós devemos, então, buscar de Deus aquela sabedoria, e nós sabemos que Ele tem muito desejo de nos instruir. Ele até fez aquela promessa do Salmo 32, 8, né, que diz assim, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho em que deves andar. E depois ele diz, guiar-te-ei com os meus olhos. Quando Jesus Cristo, então, vem viver a sua vida em nós, toda esta promessa das sandálias do filho pródigo, todas as promessas do Salmo 32, no versículo 8, elas se cumprem. Quando, então, confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, chamamos sobre nós um fardo, olha bem, que Deus não nos deu, e estamos a levá-lo sem a nossa ajuda. Agora, cá entre nós, todo o nosso ego entende exatamente que ele quer colocar esse fardo em cima dos ombros nossos. Estamos a levá-lo sem a sua ajuda. Estamos tomando sobre nós mesmos, veja bem, a responsabilidade que pertence a Deus, pondo-nos, na verdade, assim, em seu lugar. Podemos bem ter ansiedade e antecipar perigos e perdas, pois isso é certo que nos sobrevirá. Então, agora, já no finalmente, nós vamos então querer falar a respeito de um tipo de provas que só acontece para aqueles que são fiéis a Deus. É quando nós estamos diante de uma necessidade que o nosso Deus tem de revelar que, de fato, nós somos fiéis a Deus. Então, o que é que ele faz nessa hora? Ele também é capaz de nos colocar muitas dificuldades. E nós vemos, por exemplo, na época de Lutero, ou mesmo na época da Inquisição, a maneira como ele, então, agiu para mostrar, para evidenciar para todos aqueles que estavam recebendo esse tipo de informação, ele permitiu, por exemplo, o martírio. Ele permitiu que acontecessem coisas tristes, entende? Famílias inteiras eram destruídas. Esse tipo de dificuldade, esse tipo de provas é exclusivo daqueles que são fiéis a Deus. Aqueles que não são fiéis a Deus, eles não têm, então, o privilégio de participar desse tipo de provação. Porém, hoje, nós estamos, então, que nem antes foi dito, que estamos bem no olho do furacão, nós estamos, então, agora por entrar naquela área que é caracterizada na Bíblia como tempo de angústia. Então, nós sabemos que aquilo que está à nossa frente, porém, nós vamos lutando, entende? Nós vamos entender para enfrentar esse furacão, sabendo que nós estamos nas mãos de Deus. E se nós estamos, então, nas mãos de Deus, nós sempre vamos estar bem. Vamos inclinar, então, a nossa mente, a nossa cabeça, e vamos orar ao nosso Pai. Nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado por todo o ânimo, Senhor Deus, por toda a confiança que o nosso Deus deixou registrado na sua palavra para encher o nosso coração de tranquilidade. Possibilita, Senhor Deus, que em todos os embates, que em todas as dificuldades, a nossa confiança nunca venha a ser abalada, de sorte que nós nunca sejamos colocados jamais novamente naquela equipe que desconfia de Ti, naquela equipe, Senhor Deus, que não tem confiança do nosso querido Deus e Pai nas suas promessas. Possibilita, Senhor Deus, que nós tenhamos a graça e a bênção de cultivar aquela fé do Jacó, aquela fé, Senhor Deus, que vai lutar contigo e vai vencê-lo em todas as ocasiões. Dá, Senhor Deus, pois, a nós essa bênção, rogamos em nome de Jesus. Amém.